Dai, how you doing, teacher? Annie here. E seja bem-vindo ao Sai do Básico, onde todas as segundas-feiras eu te dou uma aula completa aqui no YouTube, com direito até material no grupo do Telegram. Se tu é novo por aqui, já te inscreve no canal para poder acompanhar. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e entra lá no grupo do Telegram que está na descrição desse vídeo para poder pegar o teu material e acompanhar as aulas e fazer todas as tuas anotações e exercícios no final. Hoje a gente vai falar sobre possessivos. O tema da nossa aula é That's my phone. Esse é o meu telefone. Primeiro, vamos ver as pessoas em inglês. A gente tem I, eu, you, você, she, ela, he, ele, it, que é ele ou ela para objetos que não têm sexo, we, nós, you, vocês e they, eles. Cada uma dessas pessoas tem um possessivo para elas. Então, I, my, meu. Your, seu, de você. Her, dela. His, dele. It, dele ou dela, para objetos. Our, nosso. Your, seus, né, o de vocês. Their, deles. Em português, geralmente a gente usa seu ou sua, tanto quando a gente fala sobre ela ou ele. Mas em inglês isso não é possível. Your é só para a pessoa you. E her, his e its vão ser para suas respectivas pessoas. Mesmo que a gente traduza como seu, a gente não pode usar your em inglês. O possessive adjective ele sempre precisa ser usado junto com o objeto. Então, eu não posso simplesmente pegar uma coisa e dizer my. Eu preciso dizer my e o nome do objeto em seguida. Por exemplo, ali, my car, meu carro. Eu não posso simplesmente apontar para o carro e dizer my. Tá errado em inglês. My car. Her pen. His mug. Então, sempre possessivo, sempre objeto. Além disso, a gente vai olhar também nessa aula sobre o this, that, these e those. O this, ele pode ser traduzido como este, esta, isto. Ele é usado para todos os objetos que estão na nossa proximidade. Se eu esticar o meu braço e tocar no objeto, eu posso chamar ele de this, isto, esta coisa aqui. E o that, ele é utilizado para objetos que não estão perto da gente. Ele pode estar perto da pessoa com quem a gente está falando ou longe dos dois. Então, se eu esticar o meu braço e eu não consigo tocar no objeto, eu chamo de that. Aquilo, aquele, esse, essa aí. O plural de this é these e o plural de that é those. Não precisa se preocupar que a gente vai ver com muitos exemplos essas palavrinhas aqui. Vamos para o vocabulário da aula de hoje? Repete aqui comigo, atenção à pronúncia de cada um deles. Cell phone. Phone. É normal hoje em dia a gente já se referir ao celular simplesmente como phone. Então, vocês podem ouvir tanto como cell phone quanto phone. Car. Pen. Mug. Bicycle. Wallet. Key. Purse. Bag. Laptop. Vamos focar nesses últimos 3 itens aqui? A gente tem purse e bag. A gente também pode se referir a uma bolsa como bag, se ela for dessa espécie de saco ou aquelas mochilas estilo saco que a gente coloca nas costas. Então, se a tua purse, ela não é uma purse feminina, mas na verdade ela é tipo aqueles sacos grandes, mesmo que ela seja feita de tecido, etc., e a gente chame de bolsa, tu pode chamar ela de bag. Existem os dois nomes. Homens também geralmente usam bag, que são umas bolsas um pouco maiores para colocar notebook, etc. Então, vocês podem ver esse tipo de coisa como bag ao invés de purse. E laptop, que em português nós usamos como notebook. Se a gente falar a palavra notebook em inglês, isso significa um caderno. Antigamente, quando os laptops foram criados, só dava para escrever texto neles. Era como se eles fossem um electronic notebook. Então, quando veio para o Brasil, ficou esse nome que é muito antigo, de notebook.
Hoje em dia, um laptop ele é utilizado para muitas outras coisas, exatamente como um desktop, que é um computador de mesa. Então, ao invés de chamar de notebook, ele não é mais um electronic notebook, ele é um laptop, um computador de call. Para falar sobre a nossa aula de hoje, eu vou chamar o Pedro e a Bia. Eles vão nos ajudar a falar sobre a posição dos objetos e o possessivo. O Pedro, ele está ali surrounded, cercado de objetos ali pertinho dele. Todos os objetos têm donos. 2 objetos são do próprio Pedro, outro é da Ana, outro é da Bia, que é a pessoa com quem ele está conversando, e os celulares ali são do Diego, um do Diego e um do Samuel. A Bia, ela está longe tanto do Pedro quanto dos objetos. Então, quando o Pedro for falar sobre os objetos, ele precisa usar this para o singular e these para o plural. Afinal, os objetos estão todos muito próximo dele. Ele pode esticar a mão e pegar todos eles. Mas a Bia, que está longe, quando ela falar sobre os objetos, ela vai falar that ou those, porque ela está longe, ela não pode tocar no objeto. Então, ali, vamos ver a fala do Pedro sobre esses objetos aqui. O laptop. This is my laptop. Este é o meu laptop. O Pedro está falando do laptop dele. This is my laptop. As canetas. These are her pens. Então, essas são as canetas dela. A chave. This is my key. Esta é a minha chave. A bolsa, que é da Bia, que é a pessoa com quem ele está falando. This is your purse. Essa é a tua bolsa. These are their phones. Estes são os celulares deles, do Diego e do Samuel. Agora, a Bia, para falar dos mesmos objetos, ela vai usar that ou those e as pessoas podem ser diferentes. Por exemplo, o laptop não é dela, é do Pedro, com quem ela está falando. That is your laptop. Those are her pens. That is your key. That is my purse. Those are their phones. Agora, eu vou repetir aqui e eu quero que tu fale junto comigo para pegar bem a pronúncia dessas palavras. This is my laptop. These are her pens. This is my key. This is your purse. These are their phones. That is your laptop. Those are her pens. That is your key. That is my purse. Those are their phones. Very good. Mas quando que eu vou usar o it se eu uso só para objetos? Aqui a gente tem 2 diálogos que usam o it para que vocês possam ver num exemplo. A primeira pessoa diz: This is my pen. Estamos falando sobre uma caneta. A segunda: Where's its lid? Onde está a tampa dela? Só que como esse ela é uma caneta, é um objeto, a gente usa o it e não o her, porque her é só para mulheres, she. Então, this is my pen. Where is its lid? I think I lost it. Eu acho que eu perdi isso, a tampa da caneta. Repetindo. This is my pen. Where is its lid? I think I lost it. Agora falando sobre a casa. This is our new house. What color is its door? It's red. Então, perceberam aqui o uso do it? Ele é usado sim, mas quando a gente fala de uma parte de um objeto, de uma coisa que pertence a outro objeto. Agora, na próxima página, nós temos exercícios para que tu possa praticar sozinho exatamente tudo que tu aprendeu aqui. A gente tem a Sara e o Paul. A Sara, ela tá ali cercada dos objetos, igual o Pedro estava lá no nosso exercício. E o Paul, ele tá longe, então o Paul ele precisa usar that e those, e a Sara precisa usar these e these, além do possessivo de cada um dos objetos.
Não te preocupa, porque na outra página tem a resposta para tudo isso aqui. Então, qualquer dúvida, me chama lá no Instagram que eu resolvo para vocês. Além desse exercício, vocês também têm um outro para completar com o possessivo. Então, vocês têm frases. Anna has a laptop. A Ana tem um laptop. Laptop is gray. Laptop é cinza. De quem é o laptop cinza? Da Ana. Então, completem com o possessivo para ela. John is married. O John é casado. Wife's name is Mary. O nome da esposa é Mary. O nome da esposa de quem é Mary? Completa com o possessivo ali. Respostas também na próxima folha e qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Eu abro caixinha todos os dias. Podem me chamar pelo direct também que eu tento responder o máximo de pessoas por dia. E comenta aqui embaixo o que tu achou da aula. Tá gostando dessa playlist nova? Tem alguma sugestão ou dúvida que quer que eu aborde na próxima aula? Me conta tudinho que eu tô louca pra ouvir. Thank you so much for watching and may the force be with you.